te acompanhe, por detrás, por diante. É contigo, é por ti, é com dia e de noite, tua entrada, tua saída. Em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Amém. Então, gente, mais uma vez, eu li esse. Agora estou no devocional. É onde Deus leva a gente, né? Eu tô lendo a Bíblia, já li o livro de Gênesis, agora tô lendo o livro de Jeremias. E o Senhor me atentou para o livro de Jeremias. Eu achei muito interessante mesmo. Então, gente, tô lendo o livro de Jeremias, o Senhor me atentou ao capítulo 2 do livro de Jeremias, sabe? Eu vou ler o capítulo 2 aqui, que diz assim, ó. Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, sei lá. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto para uma terra de charnecas, de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte? Por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me reconheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede e enviai a Quedar e Atenai. E atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. É muito grande Ai, meu Deus. O capítulo 2 de Jeremias é muito grande. Então, assim, leem, gente, leem. Então, assim, para resumir, o que diz aqui no capítulo 2 de Jeremias, que é muito interessante ver, o Senhor acusa o povo de infidelidade, gente. Infidelidade. Tá? Olha só. Deus acusa o povo de Israel de abandonar a fonte da vida, ele mesmo, e buscar satisfação em ídolos e práticas pagãs. Deus compara, gente, o casamento. Olha só, a relação entre Deus e Israel é comparada a um casamento, onde a infidelidade do povo é vista como um adultério espiritual. Assim como nós, pessoas que temos um relacionamento com, o nosso cônjuge, a nossa relação é assim para Deus, gente. A nossa relação é assim para Deus. Olha só para você ver. É vista como um adultério espiritual. Não só imagens de escultura, né? Mas também, gente, muitas coisas como ficar mais tempo no celular, você idolatrar seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai. Então, assim, seu carro, seu terreno. Se essas coisas tomarem o lugar de Deus na sua vida, é idolatria e para Deus ele está sendo traído.
cisternas rachadas. Aqui fala sobre cisternas rachadas. É muito grande esse capítulo 2 de Jeremias, mas é bom vocês estarem lendo, eu só vou resumir ele aqui. O povo, em vez de buscar a Deus, busca satisfações em cisternas rachadas, que são símbolos de ídolos e práticas vazias. Aqui no capítulo também fala sobre advertência e apelo. Deus adverte o povo sobre as consequências de sua infidelidade e apela para que retornem a Ele, prometendo restauração e cura, se houver arrependimento. Olha só, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. No capítulo, por Deus ele destruiria todo mundo. Por ele destruiria todo mundo. Né? Mas ele usou Jeremias para dizer para o povo que se eles se arrependerem de suas más práticas, né? E retornarem ao Senhor, o Senhor ia restaurar e curar, se houver arrependimento. Por isso que sem arrependimento não tem como você ser perdoado por Deus. Porque o Senhor, ele precisa que a gente se arrependa e nunca mais faça. Nunca mais faça. Promessa de restauração. Se o povo se arrepender e buscar a Deus, ele promete restaurá-los e abençoá-los. O Senhor estava com muita raiva do povo de Israel aqui. Mas o Senhor ainda é misericórdia para com eles. Por quê? Se eles se arrependessem, o Senhor prometeu. E Deus, quando promete, ele cumpre suas promessas. Em resumo, Jeremias 2 é um capítulo que destaca a infidelidade de Israel, comparando a um adultério espiritual, e apela para arrependimento com a promessa de restauração se o povo se retornar para Deus. Então, a misericórdia do Senhor é tão grande com nós, gente, comigo principalmente, porque o Senhor, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui num casamento e eu tomei um pouco de champanhe nesse casamento. Mas eu não podia ter tomado, né? Então mas eu chorei tanto, e eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, nunca mais, Senhor, eu vou fazer isso, me perdoa, Jesus. Mas eu chorei tanto aos pés do Senhor, clamei tanto pelo perdão do Senhor, tanto pelo perdão do Senhor, que eu me derramei em lágrimas, e eu nunca mais coloquei nenhuma gota de bebida alcoólica na minha boca, porque eu falei para Deus, se o Senhor me perdoar, eu nunca mais vou fazer. E o Senhor me perdoou, né? O Senhor me perdoou e eu nunca mais fiz. Então assim é com todo tipo de pecado. Com pecados sexuais, com pecados de qualquer natureza, né, gente? Pecado é pecado. De qualquer natureza, né? De natureza, se tem o costume de roubar, se tem o costume de furtar, se tem o costume de... Tudo aquilo que é escondido não é bom, né? E se tudo aquilo que é escondido não é bom, quer dizer que é pecado. Então assim, Deus, ele estava disposto, se o pessoal se arrependesse verdadeiramente, o Senhor estava disposto até a abençoar eles, gente. Até abençoar. Deus, ele expressa decepção com o povo de Israel por abandonarem a ele. Quantas vezes a gente abandona a Deus? Eu abandonei a Deus. Foi por isso que eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus de novo, porque eu não orava, eu não buscava a presença do Senhor, sabe? Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não tinha... Deus me chamando, porque eu sentia vontade de levantar, ler a Bíblia, vontade de orar. Eu sentia vontade, mas eu não tinha força. Porque o inimigo também, ele nos deixa fraco, né? E a gente fica fraco não só pelas forças inimigas, mas pela nossa carne. Pela nossa carne. A fonte da água viva, olha só. Deus expressa sua decepção com o povo de Israel por abandonarem a ele. A fonte de água viva, Deus é fonte de água viva. E buscarem satisfação em sistemas religiosos falsos, simbolizados por cisternas rachadas. Deus é fonte de água viva. Né? Cisternas rachadas, o que é uma cisterna rachada? Uma cisterna que não retém água. Olha só, uma cisterna rachada não retém água. O trecho revela a infidelidade de Israel e a importância de permanecer conectado a Deus, a única fonte verdadeira de vida e satisfação. Não tem nada e nem ninguém além do Senhor que possa trazer um preenchimento para o vazio que a gente sente. Um preenchimento para o vazio que a gente sente. É só Deus, gente. Você pode ir em qualquer religião, você pode ir em bruxaria, no espiritismo, você pode ir no centro espírita, você pode ir caçar Allan Kardec e seus espíritos. Gente, você não vai encontrar a paz que Jesus dá. Não vai. Porque só Jesus é fonte de água viva.
Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Aquilo que nós não sabemos que vai acontecer, o Senhor já sabe, né? Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele está disposto a nos perdoar pelas nossas faltas. Mas o Senhor busca arrependimento. O Senhor nunca vai deixar de nos amar, de nos perdoar, de derramar sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, desde que nós não voltemos a Ele, desde que a gente se volte ao Senhor, porque Deus é fonte de água viva. Ele fala isso, Ele é fonte de água viva. Ele falou: se beber da minha água, você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai ter sede. E não é água material, né? Não é a água, matéria, H2O. É a água que o Senhor dá, porque quando eu estava afastada de Jesus, porque Jesus não se afastou de mim, o Senhor falava comigo em sonhos, muitas vezes, né? Me mostrando que eu estava longe dele, mas eu, dormindo, nem percebia. Mas eu, graças a Deus, me acordei e vi que eu estava longe, distante do Senhor. E hoje, gente, eu não sou perfeita, nem vou ser perfeita, claro que não. Não tô querendo dar uma de nada. Eu estou fazendo aqui o meu devocional, eu quero compartilhar com você, porque às vezes você está na mesma coisa que eu. E até hoje, se eu não vigiar, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não negócio. Porque se for esperar da nossa vontade, é só quando a gente está sedento, se afogando, é que a gente vai buscar a presença do Senhor. E o inimigo, ele fica esperando isso aqui, ó, uma brechinha para poder vir nos tragar, para entrar nas nossas vidas e destruir, porque é isso que ele faz. Mas em nome de Jesus ele está repreendido, né? E em nome de Jesus também, quem está dormindo vai acordar e vai receber de Deus a cura, vai receber de Deus a restauração, vai receber de Deus, sabe? Vai ser cheio novamente, não vai estar mais em cisternas rachadas, vai estar agora na fonte que é Jesus. Porque Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso e a nossa fé está no nosso Deus. Deus é maravilhoso, gente, maravilhoso. Infelizmente, há pessoas que buscam esse preenchimento de Deus em coisas vãs, né, gente? Em coisas vãs. Eu não tô aqui pra falar de religião de A ou B, não. Mas eu tô pra falar aqui sobre Jesus. Jesus, ele é a fonte de água viva e ele está sempre com os braços abertos a nos perdoar, a nos dar o seu amor, a tua graça, a sua misericórdia. Todos os dias, enquanto nós estivermos vivos aqui nesta terra, o Senhor está disposto a nos perdoar, porque Deus, ele é maravilhoso, né? Então é isso, gente. Compartilhando meu devocional aqui com vocês. Espero que vocês gostem, né? Que o Senhor possa falar com vocês também através da palavra dele. E que não fique, gente, não fique aí esperando ter vontades de ler a Bíblia e de orar, não. Pega e faça, porque o Senhor, ele quer chegar a nós, mas nós precisamos estar dispostos a recebê-lo, porque Deus, ele não invade, ele só vai aonde ele é permitido ir, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, até o próximo devocional.